E aí, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te mostrar como trabalhar com as frações. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a fração é parte de alguma coisa, parte de algum valor. Outra definição para a fração é que ela é a divisão de um número A por um número B. Esse número B tem que ser diferente de zero. Então, lembrando de um conceito, não existe a divisão por zero. Você pode pegar o zero e dividir por qualquer número e vai dar zero. Agora, se você pega algum número e tenta dividir por zero, não vai existir essa divisão. Então, a escrita de uma fração fica dessa forma. Eu tenho aqui um número A em cima sobre um número B. Esse número A, que fica em cima, ele é o numerador e o número B, aqui embaixo, é o denominador. Aqui nós temos alguns exemplos de frações. Então, aqui eu tenho 1/2, 3/6, 17 quartos, 25 onzeavos, 1 quinzeavos, 1/10, 33 centésimos e 20 milésimos, certo? Nós temos essa forma de falar, né? No caso aqui a gente fala 1/2 e o restante a gente fala terços, quartos, sextos. Quando passa do 10, nós falamos o termo avos. Então eu tenho aqui 25 onzeavos, eu teria 12avos, 13avos. Qualquer número depois do 10, a gente usa o termo avos, certo? Ou simplesmente a gente pode falar assim, 1/2, 3/6, 17/4, que é o que eu uso normalmente. Agora nós temos o conceito de simplificar uma fração. E simplificar uma fração é levar ela para sua forma irredutível, ou seja, uma forma onde a gente não pode mais dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Vamos entender, certo? Então, para levar a fração para essa forma irredutível, eu tenho que encontrar um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo, certo? Então a gente vai dividir e vai encontrar outra fração. Quando a gente não tiver mais nenhum número que divida os dois ao mesmo tempo, essa será a forma irredutível da fração. Então aqui nós temos um exemplo. 20 milésimos ou 20/1000, certo? Eu vejo que os dois números terminam em zero, então eu posso dividir por 10. Dividindo por 10 aqui os dois, eu vou ter 2/100. Ambos os números são pares, então eu posso dividir por 2. Dividindo 2 por 2 vai dar 1 e o 100 por 2 dá 50. Veja que eu não posso mais dividir os dois números ao mesmo tempo por qualquer outro valor. Então essa aqui é a forma irredutível dessa fração. Ou seja, esses três valores aqui representam a mesma parte. Então, se eu quero 20/1000 de alguma coisa, vai ser a mesma coisa que eu pegar 2/100 daquela coisa ou 1/50 daquela coisa, certo? Aqui nós temos outro exemplo, 24/48, ambos são pares, posso dividir por 2, vai dar 12/24, dividindo por 2 ainda, 6/12, que dá por 2, só que agora ficou 3/6. E aqui a gente só consegue dividir por 3, certo? Então fica 1/2. Pronto, agora nós vamos falar um pouco sobre as operações com frações. E nesse primeiro momento nós vamos falar da adição e subtração. Elas ocorrem quase que da mesma forma, só vai mudar ali, né, a operação. Ou você vai estar adicionando ou subtraindo. Mas nós temos dois casos iguais para as duas. Primeiro caso, quando os denominadores ali das frações são iguais, certo? Nós vamos simplesmente repetir aquele denominador e somar ou subtrair o numerador. Como é que fica isso? Eu tenho aqui, por exemplo, 2/5 e 1/5. Veja que aqui os denominadores são iguais, então eu repito aqui 5 e em cima normalmente eu vou somar. Então 2 mais 1, 3, vou ter 3/5 ou 3/5.
Vamos a outro exemplo. Aqui eu tenho 5 sobre 7 menos 3 sobre 7. São iguais, mantenho aqui o 7 e vou subtrair aqui em cima. 5 menos 3 igual a 2. Então, 2 sétimos. O segundo caso, que é o mais importante, é quando os denominadores são diferentes, certo? E quando os denominadores são diferentes, nós precisamos usar ali o conceito do MMC. Na realidade, nós precisamos encontrar o MMC entre esses denominadores. E depois nós vamos fazer ali uma operação, que lendo agora vai ser complicado de entender, mas no exemplo você com certeza vai entender. Então, depois de encontrar o MMC entre os denominadores, né, e esse valor será o denominador no seu resultado, nós precisamos dividir esse MMC pelo primeiro denominador da primeira fração e multiplicar pelo numerador dela. E a gente guarda ali aquele número. Depois a gente vai pegar o denominador que você encontrou, o MMC, dividir pelo da segunda fração, da próxima no caso, e multiplicar. Ou seja, pega aquele MMC, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador e vai somar ali o resultado, ou subtrair. Vamos entender para ficar mais claro. Aqui nós temos 2 sobre 3 mais 3 sobre 4. Então, eu vou pegar aqui 3 e 4 e ver qual é o MMC entre eles. Vou fazer aquele mesmo procedimento, passo uma barra ali vertical. Do lado esquerdo, coloco o número 3 e o número 4, que eu quero encontrar o MMC. Vou ali ver que o 4 divide por 2. Então, vou ter ali 3, vai repetir, e o 2 eu vou dividir novamente. Pego o 3 e divido por 3, e ali eu vou ter meu resultado. Ou seja, meu MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 3, certo? Eu encontro ali 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 dá 12. Esse vai ser o MMC ali dos meus denominadores. Eu vou agora colocar ele aqui embaixo e fazer o seguinte. Divido por esse, multiplico por esse. Guardo o resultado aqui. Mais, coloco o sinal de mais aqui. Divido por esse, multiplico por esse. E depois vou colocar aqui e somo. Como que vai ficar isso? Divido por esse, multiplico por esse. Então, 12 dividido por 3 dá 4 e o 4 vezes o 2 vai dar 8. Eu guardo esse 8 aqui. Sinal de mais, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então eu vou ter aqui 8 mais 9. Vou fazer a soma normalmente, 17 sobre 12 é o meu resultado, certo? Então agora vamos para outro exemplo com 3 frações e as duas operações, soma e subtração. Tenho aqui 2 sobre 3, 3 sobre 4 e 1 sobre 5. Primeiro soma aqui, depois tem a subtração. Então, eu vou precisar tirar o MMC entre esses três números, já que os três são diferentes. Fazer da mesma forma, traço ali, coloco os três valores e vejo. Dá para dividir por 2 alguém? Dá. Então, divido ali o 4 por 2, o restante repete, já que não divide. Divide por 2 novamente, agora só dá por 3 e depois só dá por 5. Então, o meu MMC vai ser a multiplicação de todos esses valores. 2 ao quadrado vezes 3 vezes o 5, que vai dar 60. Vou colocar aqui, depois da igualdade, e tenho 60 dividido por 3. Vou fazer a multiplicação depois. Então, 60 por 3 dá 20. 20 vezes o 2, eu vou ter 40 aqui. 60 por 4 dá 15. 15 vezes o 3, eu vou ter o 45. E o 60 dividido por 5 vai ser 12 vezes 1, 12 aqui. Vai ter o sinal do mais aqui e o sinal de menos aqui. Certo? Então, divide e multiplica pelo de cima. 40 mais 45 menos 12. Tenho ali 73
sobre 60. Essa é a minha resposta. Não dá para simplificar, então deixa dessa forma. Agora nós vamos para a operação mais simples que tem, que é a multiplicação de frações. E não tem segredo nenhum, basta você multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 7, 35. Sem segredo nenhum. E só tem esse caso realmente. Aqui, vou fazendo 1 por vez, então 1 vezes 3, 3 vezes 7, 21. Coloco aqui. 2 vezes 5, 10, vezes 4, 40, coloco aqui. Mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, é importante mostrar que quando você tem um valor igual em cima e embaixo na multiplicação, você pode simplesmente cortar. Por quê? Por exemplo, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. Então, eu posso fazer o 3 dividido por 3, que vai dar 1. Então, é o mesmo que a gente cortar esses dois valores. E só me resta o 2 e o 5 aqui, certo? Nesse caso aqui, a gente também pode não cortar, mas simplificar. Veja que eu tenho aqui o 10, que é divisível por 5, e tenho o 5, que é divisível por 5. Então, se eu simplificar esse por 5 e esse por 5, vai facilitar aí a minha vida. Então, eu tenho aqui 5 por 5 vai dar 1 e 10 por 5 vai dar 2. Então, tenho 1 vezes 1 e aqui 2 vezes 6 que dá o 12. Lembrando que só pode ser feito essas duas operações aqui de cortar e aqui de simplificar quando você estiver na multiplicação, certo? Se aqui tivesse um sinal de mais, você já não podia fazer isso. A divisão é praticamente uma multiplicação, certo? Só tem um detalhe aí. Quando a gente está dividindo uma fração por outra, a única coisa que a gente vai precisar fazer é conservar a primeira e inverter a segunda. E depois realiza a multiplicação normal. Então aqui, ó, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Se eu tenho 3 sobre 5 dividido por 4 sobre 7, eu vou colocar 3 sobre 5 e multiplicar por 7 sobre 4. Então, aqui faço normal a multiplicação, vou ter 21 sobre 20. E aqui da mesma maneira, só que veja que eu tenho aqui 14 sobre 3 e só tenho o número 5. Quando a gente só tem um valor assim, significa que abaixo dele o denominador vai ser 1, certo? Então, tenho ali 5 sobre 1, faço da mesma forma. Mantenho o 14 sobre 3 e inverto a segunda fração. Depois eu realizo a multiplicação, certo? Então, vou ter 14 vezes 1 sobre 5, e aí eu tenho 14 sobre 15. Então, aqui nós temos mais um conceito, que é o conceito de parte fracionária de um número. Ou seja, quando a gente quer ali tirar um pedacinho de alguma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, eu quero 3/4 desse bolo. Eu quero 2/3 dessa pizza. O que significa esse D? Aqui na matemática a gente vai chamar esse D de multiplicação. Ou seja, a gente vai trocar o D pelo sinal de multiplicação. Então aqui, ó, basta eu multiplicar a fração pelo número. Por quê? O D vai se transformar no sinal de multiplicação. Então, aqui eu tenho um exemplo, 2/3 de 15. O que é que eu vou fazer? 2 sobre 3. O D ali vai se transformar em sinal de multiplicação. Então, 2 sobre 3 vezes o 15. O 15 ali está sozinho, então significa que tem um número 1 embaixo dele. Ou seja, o denominador é 1. Então, tem ali 2/3 vezes 15, que vai dar 30 sobre 3. E aqui eu posso simplificar por 3, vai dar 10 em cima e 1 embaixo. Ou então, simplesmente, eu pego o 30 e divido por 3, e vai dar o 10. Então, aqui, mais uma vez, eu tenho esse exercício. Eu não vou resolver, vou deixar para você resolver. Tem todas as operações aí que foi passada na aula, dá para resolver tranquilamente
E o gabarito dele, mais uma vez, vai ser a soma de todos os resultados. Só que para somar todos os resultados sendo fração, você vai ter que usar o MMC. E como são 9 questões, você vai ter ali provavelmente 9 valores para tirar o MMC. Ou então, se tiver algum que se repita, você nem precisa colocar. Esse aí é o exercício e o gabarito é esse aí. 1915 sobre 42. Quando você encontrar o resultado de cada questão dessa, você vai guardar ele e no final vai somar todos. Se você somar e encontrar esse valor de 1915 e 42, é porque você acertou as questões. Certo? Então, se esse vídeo ajudou você de alguma forma, deixa o seu like e, se possível, deixa um comentário aí e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.